nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Racismo. Racismo é uma palavra que significa preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente. Racismo. Como muitos sabem, na atualidade, esse preconceito vem sido combatido, mas ainda falta muito para ser totalmente vencido. Esse preconceito, se pararmos para pensar, ele surgiu há eras atrás, muito antes. Vamos relembrar um pouco. A escravidão, por exemplo, era onde apenas brancos possuíam uma vida luxuosa, enquanto negros trabalhavam de sol a sol, sem direitos, sem uma vida dita como apropriada. Viviam em regras onde não podiam questionar, falar ou sequer tentarem uma vida melhor. Grande parte dos escravos vinham da África e Ásia, ou seja, os brancos iam atrás de mão de obra escrava, em países inferiores em industrialização e educação. Vamos pôr como exemplo o Egito. O faraó era o cargo mais elevado, onde desfrutava de boa comida, ótimas roupas e um palácio onde morava. Ou seja, tudo do bom e do melhor. Mas existiam os escravos, que plantavam, colhiam, teciam e construíam tudo para o faraó desfrutar, e não tinham nada para eles. O preconceito vem de muito antes do que imaginamos. Imagine, se ponha no lugar de uma pessoa negra, onde é discriminada pela cor, descendência, religião e costumes, onde ganha menos que o branco. A discriminação é algo que deve ser combatida. Não seja um preconceituoso, racista ou que discrimina o outro por quem ele realmente é. Durante toda a história, negros sofreram apenas por causa da sua cor. Isso é observado no apartheid, por exemplo. O apartheid foi um movimento de segregação racial ocorrido na África do Sul, onde houve uma separação entre negros e brancos. Esse movimento foi intensamente combatido por Nelson Mandela. No Brasil, a escravidão só chegou ao fim em 13 de maio de 1888, um dos únicos países ainda a praticar tamanha crueldade. Mesmo assim, eles continuaram sofrendo, foram negados e marginalizados. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan foi criada por brancos a fim de perseguir, matar e torturar negros independentes. Eles foram obrigados a viver em locais precários, humilhados e tudo isso por causa da sua cor. Infelizmente, o racismo ainda é muito presente na sociedade. Casos como Dandara, humilhada em uma festa de formatura por 6 homens apenas por usar turbante, do rapper Dexter, chamado de macaco nas redes sociais por posicionar-se contra o racismo, Lone Chaves, de 12 anos, acusado de furtar moedas por uma caixa branca em um restaurante, Titi Gagliasso, criança atacada por mulher branca apenas por ter sido adotada por brancos e ser negra. Como é ser negro no Brasil? No Brasil, na minha opinião, nós negros, a gente ainda sofre muito racismo. Mas por ser um país de grande diversidade, né, principalmente pessoas de todas as classes, a gente meio que não sofre tanto como em alguns países como os Estados Unidos, como a Holanda, a Alemanha, são os países mais racistas, na minha opinião. No Brasil, a gente passa por muitas situações ainda, porque existem muitas pessoas de uma mentalidade muito racista. Mas eu diria que é um dos países que menos sofre racismo. Mas existem regiões ainda que a gente sofre bastante, né? Infelizmente. Das situações que você sofreu racismo, qual mais me marcou? Foram várias, mas uma que me marcou muito foi durante uma entrevista de emprego. Eu percebi que, por ser negro,
fui deixado para ser o último dos últimos, e via que pessoas de, sei lá, de classes, de cores brancas, passando na minha frente. Então, a gente meio que se sente meio isolado, né? Por ser negro, a gente se sente meio que abandonado, né? Muitas vezes um negro tem uma capacidade muito maior do que um branco, porque a questão de ser negro não quer dizer que você é menos ou mais do que o outro, nem inteligência, nem capacidade, mas infelizmente as pessoas olham pra gente com um sentimento de ódio, de repúdio, muitas vezes em situações em que eu já passei até de nojo da gente, né? Então a gente se sente meio triste. E nessa entrevista de emprego eu senti que eu, por ser negro, quase nem fui entrevistado. Só me fizeram algumas perguntas. Eu saí muito triste nesse dia. Mas a gente tem que entregar isso para Deus, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um tem sua mentalidade. Mas é da vida. A gente, infelizmente, passa ainda por essa situação no Brasil. Então, essa me marcou bastante, mas é a vida que segue. Para você, existe solução para o racismo? Existe. A partir do momento que o ser humano aprender a conviver com os outros de forma igual, né? Em vez de rancor, de ódio, repúdio, praticar o amor, a caridade, a compreensão, com certeza isso acabará algum dia. O jogador Daniel Alves, que teve uma banana atirada no campo pela torcida adversária em um jogo, e do goleiro Aranha, que foi chamado de macaco por um grupo de torcedores durante uma partida, dentre outras ofensas. Saí da oitava série e fui para ensino médio. Naquele tempo o ensino médio eu não tinha que pagar. Meu pai disse que ninguém estudava não, porque ele era carpinteiro e precisava estudar. Então aquilo, de certa forma, me deixou com aquela vontade. Eu tinha vontade de estudar, eu gostava de estudar. E meu pai disse que ninguém ia estudar, porque ele era carpinteiro, era só seguir a profissão dele. Foi o primeiro desafio da minha vida. Eu fui para uma escola particular, naquele tempo a SINEC era particular, eu fui para uma escola em que a maioria das pessoas era branca, classe média, média ou classe média alta. Então eu tinha que chegar lá com uma certa blindagem. Eu trabalhava, não tinha vergonha de falar, eu fazia carvão, eu fazia serviço para os vizinhos, eu vendia cheiro verde, eu vendia din-din, chamo de geladinho, porque eu queria um futuro melhor para mim. Eu queria mostrar para as pessoas que o negro podia vencer também. Então, de certa forma, era um combustível para mim. Então, eu comecei a estudar lá, isolado no meu cantinho. É porque eu falo demais, eu sou falo de chegar perto da pessoa e ganhar amizade. E naquele meio termo, graças a Deus, eu tive a chance, a oportunidade de conhecer pessoas brancas ou morenas claras, mas com a mente aberta. E assim, desde aquele momento que eu aprendi a peneirar minhas amizades. Não pessoas que eram importantes ou que eram ricas, porque pessoas que tinham a mente aberta e eram humildes. Eu sempre digo para minha mãe assim: mamãe, vou levar um amigo meu aí em casa. Não, meu filho, mamãe, se eu levo uma pessoa que não tem frescura, gente que não tem humildade, que não tem compreensão do que é o mundo, eu nem amigo dessas pessoas não sou. Então, foi daí, com amizade com pessoas, com a mente boa, pessoas humildes, que eu aprendi a me valorizar, a gostar de mim como eu sou. Deus me fez assim, então, você me fez negra porque eu tenho que ter orgulho do que eu sou. Mas não é fácil, não. Ixi, tentar botar apelido em mim, você imagina, cara, um pretinho, feio, um pobrezinho, o que os caras não tentaram botar de apelido em mim? Tentaram me chamar de café singelo, como era escureto, aquele biscoitozinho gostoso, escureto. Eu digo escureto, eu gostei, pretinho gostoso, as meninas adoram. Pode chamar, não tem problema não. Então, a partir do momento que as pessoas tentam envenenar a sua mente com coisas depressivas, coisas negativas, cabe a você associar ou não. Porque assim, você não pode mudar a mente das pessoas, mas você pode mudar a sua. Né? Não adianta eu chegar bem aqui e dizer assim, Giovana é linda. Aí a outra chega, mas não tem humildade. A fulana é uma loira linda. Vai conhecer ela. É racista, é rancorosa, não tem humildade, é humilhadora.
Então, são como a capa de um livro, que você julga pela capa. Muitas vezes o conteúdo daquele livro é tão importante, mas você não liga pela capa dele. Então, a gente, de certa forma, de forma geral, a gente aprende a julgar a pessoa só pela aparência. Você não conhece a pessoa, muitas vezes a pessoa tão gente boa, tão humilde, tão prestativa, tão compreensível, você, simplesmente pelo fato dela ser negra. Que conselho você daria para pessoas que passaram por situações assim, de sofrer racismo? Bom, como eu já passei por várias situações, primeiro, a gente tem que ter amor próprio. A gente só compreende e ama o próximo quando a gente tem amor próprio. A gente tem que se amar primeiro. Então, se Deus nos fez assim, foi com um propósito maior e com certeza isso não nos tira nenhum mérito. Eu nunca vou pensar que um branco, ou um negro, ou um aleijado, ou uma pessoa por ser branco ou preto, tem menos ou mais capacidade que os outros. Pode ser mais ou menos egoísta, pode ser mais ou menos rancoroso, mas isso, se a pessoa trabalhar, todos nós podemos um dia viver igualmente. Depende só do nosso coração. A última vez que eu tive um atrito com mãe de namorada foi com a mãe da minha esposa, vocês sabem, né? A situação que eu passei. E eu simplesmente julguei minha sogra porque achei que ela não queria que eu namorasse com a Raimunda pelo fato de eu ser negro. Você vê como é complicado você julgar uma pessoa que você não conhece. Ela me julgando por história de que eu era da Gandá e eu julgando ela porque eu vi ela uma pessoa loura, uma pessoa branca, loura, achando que ela não queria. Já encaliçado que é uma questão do racismo também, né? A gente já vinha com aquela blindagem automática. É como os gays, você vai conversar com um gay hoje, ele já vem com 4 pedras na mão com você. Por quê? Ele tem que se defender. Você vai conversar com uma pessoa gay, ele já vem logo com os direitos dele na ponta da língua, porque é porrada demais que você leva. É tanta porrada que você, às vezes, julga quem não merece. Então eu meio que ainda estou tentando melhorar, mas a gente, inconscientemente, a gente julga as pessoas, muitas vezes, no modo automático. E não é fácil não, é porque a gente não pode ver quem é que tem estrela na testa e quem não tem. Mesmo diante de tantas manifestações e campanhas antirracistas, muitas pessoas ainda insistem em praticá-lo. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Que elas procurem buscar as pessoas não pela cor, ou pela classe social, ou pelo fato da pessoa ser rica ou pobre. Que no Brasil o racismo mais é questão de ser negro. Né? E como eu já disse, isso não quer dizer que você é menos ou mais capaz do que os outros. Né? Muitas vezes concursos a pessoa tem aí, né, faixa etária de negro, de branco, de pardos. Eu, na minha opinião, acho que todo e qualquer movimento teria que ser igual. Todos nós somos capazes. Né? Muitas vezes você julga uma pessoa porque ele é negro, acha que ele é um trombadinho, um ladrão, um bandido. E muitas vezes um branco é muito pior. Então eu acho que essas pessoas deviam ter mais amor, deviam ter mais compreensão. Muitas vezes são pessoas que não têm nem amor próprio. Elas se sentem bem humilhando as pessoas, humilhando os outros. Pelo simples fato da pessoa ser negra, ela se sente muito melhor humilhando do que compreendendo. Então, eu queria pedir a essas pessoas que elas buscassem mais compreensão, mais amor próprio, primeiramente, para poder olhar as pessoas igual. Porque todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Né? Somos iguais para todos. Recentemente, George Floyd, negro, pai de família, foi morto aos 40 anos por um policial branco enquanto gritava desesperadamente por não conseguir respirar, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Esse último, somado a outros fatores, desencadeou uma série de manifestações por todo o mundo, sejam elas físicas ou virtuais, onde o hino é Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Como forma de protesto, diversos artistas, antes e depois do assassinato de George Floyd, produziram obras antirracismo e a favor do respeito. Dentre eles, pode-se citar Nath Araújo, Pia Ferreira, Nascer preto, pobre na
comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, ei, e aprender a respeitar. Bruno Braga, Verte Verde Mar, Playchag, Aniverso, Cara que Desenha e Thiago Tegui. No filme Green Book, Dr. Shirley, um pianista afro-americano de renome mundial, prestes a embarcar em uma turnê pelo sul dos Estados Unidos em 1962, precisa de um motorista e guarda-costas. E ele recruta então Tony Lip, um ítalo-americano fanfarrão de Bronx. Apesar de suas diferenças, os dois homens desenvolvem uma ligação inesperada ao enfrentar o racismo e os perigos de uma era de segregação racial. Your music, what you do, only you can do that. No filme Estrelas Além do Tempo, no auge da corrida espacial travada entre os Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. Está apresentando alguma avaria. Há uma bola de fogo lá fora, que está esquentando. Estamos lutando por nossas vidas. É preciso que as autoridades e campanhas, né, de forma pacífica, se evoluam para que acabe com essa questão de racismo. Porque, na minha opinião, a cor de uma pessoa não diz em nada o caráter dela. O que vale é o seu coração, o que vale é o seu caráter como pessoa.